Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael. Para mais um conteúdo no nosso canal Notícias do Fogão. Vamos repercutir aqui mais notícias, mais coberturas, mais programas que falaram sobre Botafogo 3, Vasco 0. Botafogo agora tem 6 pontos de vantagem do Palmeiras e está colocando cada vez mais alguns dedos na taça. Vamos repercutir aqui tudo isso, mas antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos dos próximos vídeos que eu vou postar aqui sobre esse mesmo assunto aqui no canal Notícias do Fogão. Eu sou o Rafael e vamos embora pro vídeo. Está brilhando neste momento. E não é só nas posições, na posição do Brasileirão, disputando o final de Libertadores, mas principalmente porque joga muito bem. Já é campeão Botafogo em tudo isso pra você? Ainda não, mas é o melhor time do Campeonato Brasileiro. Que tem jogado de encher os olhos. Ontem pegou o Vasco, treinou. Um treino bom pro Botafogo, né? Foi um treino, desculpa, com todo respeito ao clássico. Um treino de super luxo. De parabéns a tudo que o Botafogo tá fazendo. É um time fantástico. É um time que vai ser campeão. E a chance de ser campeão por 2 vezes de Brasileiro e de Libertadores é gigante, né? Então a gente vê, além do Botafogo, ele evolui no momento crucial das competições, né? Porque às vezes você começa uma competição, começa, joga. Teve time aí que já ficou líder e hoje está no rebaixamento do campeonato para cair, não é mesmo? Lá do Paraná. Então é o seguinte, o que acontece, a gente observa... Se tiver uma zona de rebaixamento até agora, o que acontece em relação ao Atlético Paranaense que está caindo, não adiantou, não teve fôlego. Faltou fôlego, sabe? Faltou fôlego, cresceu na hora errada. E o Botafogo não. Foi naquela pegada e o time voando, fisicamente, taticamente, jogadores importantes, investimento. É o que a gente fala do Bahia, tem que ter paciência. A SAF do Botafogo está começando a funcionar muito, com todas as manifestações do seu presidente, né, do seu comandante, mas está começando a funcionar. Então o Botafogo fez um treino de luxo, não é mesmo? E é candidatíssimo a conquistar os 2 títulos, mas brasileiro ainda não. Agora, o melhor alvinegro do Brasil hoje é o Botafogo, Ronaldo? Olha, eu vou falar uma coisa pra você. E foi contemplado, né, o Botafogo com uma vitória acachapante em cima dos porquinhos. Porque foi uma vitória que fez o quê com o Botafogo? Acendeu. O Corinthians! O Corinthians acendeu aquele... O Botafogo falou assim, no momento da competição, onde o Ulisses foi muito bem. Ulisses, você foi muito bem, viu, Nave Mãe? Tirou o Palmeiras da Libertadores. Se o ET estivesse aqui, ia falar Nave Mãe. Então é o seguinte, foi muito... O Corinthians acendeu o fogo do Botafogo. Olha aí. Porque o Botafogo tava... Olha o que ele conseguiu fazer, gente. Não, mas a verdade é essa. O Carioca mandou um abraço, falou, Ronaldão, obrigado. Túlio, maravilha, Túlio. Falou, Ronaldão, agora o Botafogo vai. Por quê? Porque o Corinthians acaba incendiando o Botafogo. Porque o Corinthians vence na segunda-feira com uma vitória. Nossa senhora, que vitória! Vai Corinthians, Memphis, menino lindo do papai. Não precisa jogar fora de casa, não, viu, menino? Depois dessa vitória aí, você pode jogar só em casa agora, filho, tá? Ó, beijo pra você. Agora o Botafogo. O Botafogo tá com aquela estrela iluminada. Porque é um time que chega jogando. E o Vasco também, o Vasco não é tão ruim assim como vocês estão falando, né? Não, é ótimo. O Vasco não é, não. Tem time pior aí, viu, Gabriel? Tem time pior, Bem pior aí, que é o seu time. Time pior tem. É o seu time. O Vasco, desculpa, gente, o Vasco tecnicamente é um time fraco. O Atlético também. Mas o Vasco não dá. Desculpa, ou tô mentindo aqui? Eu tô mentindo. Tá mentindo. Vocês querem falar que o Vasco te ajude? é um bom time? O ano passado tava muito pior. O quê? O ano passado. O Vasco O próximo jogo do Vasco é o Fortaleza aí fora de casa. Agora sim, a gente falou ontem aqui, será que o Gerson é o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro? Tem outros jogadores aí. Agora, o gol que o Luiz Henrique faz, eu não vi no futebol brasileiro alguém fazer. De verdade. Esse gol que ele faz ontem, eu nunca vi um jogador no futebol brasileiro fazer o gol que o Luiz Henrique fez ontem. Como assim, Chico? Chegar na frente do goleiro e trocar de pé. Você já viu? O cara tem esse nível de confiança. Só o Curupira. Caramba! E pouco atrás. Agora, Dedê, você elogiou o Botafogo demais hoje. Aqui não tem como ser diferente. O time joga bonito. É prazeroso acompanhar o futebol do Botafogo. Cara, olha isso. Enquanto eles estavam falando aqui, você vai analisando os gols, os 3 gols do Botafogo. Tá difícil de escolher qual foi o mais bonito dos 3 gols. Pode analisar. Bizarro. Pra você, qual foi? Pra mim, o do Luiz Henrique. Pela dificuldade. Cara, esse gol aí. O recurso que ele dá. Pra mim foi o do Alan Patrick de falta. Só pra puxar o saco. Só pra puxar o gol do Júnior Santos, por exemplo, o gol do Júnior Santos também, você vê a jogada, cara. Bonita também a jogada do gol do Júnior Santos, a finalização. Não, e o Botafogo ganhou o Júnior Santos, mais um Entendeu? reforço Eduardo na reta final. E tirou o pé, hein? Cara, muito... O Botafogo tirou o pé. Mas, além de trocar o pé na jogada,
Chico. 3x0. Se fizesse mais um gol, igualava o número de gols. Aquele 3x0 fora os ameaços. Esse gol mereceu até a engraxada de chuteira, né? Do Textor, Só que eu discordo do Chico quando ele fala sobre o melhor jogador em atividade. Foi o melhor jogador em atividade. Eu nem defini que é. Eu falei ontem a gente debateu. Só que você citou Gerson e citou Luiz Henrique. Savarino, irmão. Não. O que o Savarino tá jogando no time do Botafogo e é muito caro. Eu acho que o Luiz Henrique vai ser eleito craque. Eu também acho. Pode ser, só que o Savarino, o que ele tá jogando no Botafogo... Mas eu concordo com você. Eu acho que o Savarino tá jogando muito, mas eu acho que ele não jogou mais futebol, pelo menos pra mim, do que o Estevão, por exemplo. E mais que o Gerson, pelo menos pra mim. Jogou. Mas é que o Savarino, ele se multiplica, então. Se você não sabe, nós vamos falar que você jogou. Ele faz gols, ele tabela, faz jogadas. Você tem razão. E eu só queria falar uma coisa aqui. Escrevam o que eu tô dizendo aqui, podem me cobrar. Em 2019, de novo, Jorge Jesus deu uma entrevista coletiva falando que dificilmente teríamos um time campeão brasileiro e campeão da América. Posso estar errado, mas acho que isso nunca mais vai acontecer. Nunca mais vai acontecer. Ele falou isso? A curto prazo, nós já temos aí um candidatíssimo a título, que é o Botafogo da Libertadores, e campeão brasileiro. O Botafogo, para mim, já é campeão brasileiro. E o nível de futebol jogado do Botafogo é melhor que o nível de futebol jogado em relação à intensidade. O Botafogo é mais intenso. O Botafogo não só abriu 6 pontos de vantagem para o Palmeiras. O Botafogo, ele atropelou o Vasco da Gama. É o que eu falo ontem, se o torcedor botafoguense tinha que pegar confiança pra falar, não vai sentir a pressão de novo, não é possível. Palmeiras perdeu pro Corinthians. Hoje vai, Botafogo, pelo amor de Deus. E foi. Foi um atropelo, jogando futebol, gols bonitos, gols trabalhados pelo Botafogo. Um time que hoje sim, não tem como negar, o grande futebol do futebol brasileiro no momento. É o do Botafogo. E vai ser muito justo, na minha opinião, se o Botafogo for campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Porque é o time que mais joga, foi o time que mais investiu, é do futebol. O time que mais investe, aquele que quer aprimorar cada vez mais o espetáculo, merece ganhar. Contratou Luiz Henrique, contratou Almada, contratou o Telles, é lateral de nível de seleção brasileira. Contratou o Igor Jesus, é um Botafogo que hoje dá gosto de ver jogar e que assusta os adversários. Eu tenho certeza que nesse momento o Palmeiras está assustado. Eu tenho certeza que nesse momento o Atlético Mineiro está assustado. E acredite se quiser, sobrou para o maior rival do Botafogo. O Textor, que tá grandão mesmo, ele deu uma zoada no Flamengo. Tá? Logo depois do jogo, claro, o Textor sabe fazer mídia, ele sabe que zoando o Flamengo, ele vai tomar uma dimensão gigantesca e sobrou pro Flamengo, que o Textor falou que ia dar chute na bunda do Flamengo. Já a gente vai falar dessa rivalidade. Temos que falar do jogo, temos que falar do Palmeiras, hein? Que fica a 6 pontos do Botafogo. O Palmeiras, nesse momento, tem 6 pontos de diferença aí atrás do Botafogo e pode ser que chegue no confronto direto sem poder passar o Botafogo na tabela. Já que o próximo jogo do Botafogo é mais fácil que o do Palmeiras, hein, gente? O próximo jogo do Botafogo é contra o Cuiabá, no estádio Newton Santos, e o do Palmeiras é contra o Grêmio, no Allianz Parque. É muito mais fácil você pegar o Cuiabá em casa do que o Grêmio em casa. E o Botafogo pode abrir ainda mais essa vantagem pro Palmeiras. Mauro, que atuação convincente do Botafogo, hein, Mauro? Atropelou o Vasco da Gama. Já começou o jogo fazendo 2 gols praticamente seguidos, um deles num erro ridículo do Hugo Moura, mas que o Botafogo tomou a bola e fez uma jogada linda de toques rápidos até o gol do Luiz Henrique. E que fase, né, Mauro? Desse Luiz Henrique que hoje, se bobear, eu acho o Estevão o melhor jogador no Brasil. Mas eu acho que a fase, a melhor é do Luiz Henrique, né, Mauro César Pereira? Foi uma vitória muito tranquila do Botafogo, né? Eu acho que aí entram as virtudes do Botafogo e os graves defeitos do Vasco. O primeiro gol, o Savarino finaliza completamente livre, né? Sozinho, né? Começo do jogo, é um belo chute, né? Sem dúvida alguma, mas o cara não pode chutar uma bola sem marcação nenhuma dentro da área, ainda mais no começo do jogo, né? Quando tá todo mundo concentrado, atento, pelo menos em tese. Então, acho que esse jogo de ontem diz muito sobre a ótima fase do Botafogo e sobre a fase um tanto quanto fantasiosa do Vasco, né? O Vasco, aos trancos e barrancos, disputando pênalti, foi até muito longe na Copa do Brasil, chegou à semifinal, mas o futebol deixa a desejar. O Vasco é uma equipe com muitos problemas ainda, me parece, e ontem isso ficou muito claro
contra um time forte como o Botafogo, numa ótima fase, e motivado ainda mais pela derrota do Palmeiras para o Corinthians, né, que permitiria, como permitiu, e o Botafogo aproveitou a chance de ampliar a sua vantagem na liderança para 6 pontos. É uma vantagem muito importante. O Botafogo pode até empatar um jogo e o Palmeiras vencer, ele vai ficar com uma vantagem de 4 pontos. Isso imaginando até o dia do confronto entre as duas equipes no Allianz Parque, dia 26, 4 dias antes da Copa Libertadores ser decidida pelo Botafogo em Buenos Aires contra o Atlético Mineiro. Ou seja, o Botafogo pode empatar um jogo e vencer os demais, são 3 jogos, né, até lá, e dessa maneira o Botafogo, ainda mesmo perdendo para o Palmeiras, ele viajará até a final da Libertadores na Argentina com a liderança do campeonato. Acho que esse é o ponto fundamental na estratégia do Botafogo, ter pelo menos 4 pontos, tem 6, então é uma situação muito confortável para assegurar até, quem sabe, de forma antecipada, o título brasileiro. E o Vasco tem a ambição de chegar à Libertadores, tem que corrigir muitas coisas, não sei se vai conseguir, eu acho que o trabalho do Pai vai ali pelar suas virtudes, melhorou, mas também em relação que era antes com o nosso amigo Álvaro Pacheco Boina, né? Tomou de 6-1 do Flamengo e tal. Ontem escapou de tomar outra goleada de 6. Porque do jeito que a coisa começou, ainda mais com o homem expulso, com o João Vitor tomando outro cartão vermelho, segundo dele pelo Vasco, o Botafogo poderia forçar a barra e fazer um placar mais elástico, mas, de certa forma, até dosou energias e ficou um placar não tão amplo assim, mas uma vitória muito segura e muito tranquila. Muito tranquila. Não parecia um clássico, parecia Botafogo e um daqueles times que vem da segunda divisão, que briga para não cair, dava a facilidade com a qual o líder do campeonato atropelou o Vasco da Gama. Foi um atropelo, né? E um atropelo, Flávio Prado, você já disse aqui várias vezes que é o time que você mais gosta de ver jogar. Eu acho que todo mundo, né, hoje no Brasil, vê o Botafogo como o grande futebol do país no momento. É o time que tem mais regularidade de jogo bom, pronto. É o time que ataca, é um time convincente, é um time que busca o gol, que trabalha rápido a bola. E foi como o Mauro falou, né? Ele estava livre, mas que golaço do Savarino ontem. A grande maioria dos jogadores de futebol brasileiro ia zunir aquela bola de primeira no cruzamento do Telles. E foi um golaço do Savarino, foi um golaço para mim o segundo e o terceiro gol, todos com jogadas trabalhadas desse time do Botafogo. E aí, Flávio, mostra também o trabalho do treinador, né? Porque a gente falou muito, eu falei, muito dos investimentos, que é o time que merece, porque é o time que tá botando mais dinheiro, que tá contratando os grandes jogadores. Só que o treinador é o que faz esse time jogar. É o que faz esse time ter jogadas trabalhadas. Foram muitas jogadas trabalhadas e de toque rápido desse time do Botafogo, e não é a primeira vez que a gente vê isso. E é um Arthur Jorge que, se ganhar os 2 títulos, pra mim, é delicado falar, mas o Botafogo, realmente, ele nunca teve um ano parecido. Pode se tornar até o grande treinador da história do Botafogo, o Arthur Jorge, sendo campeão, jogando bem, de um brasileiro e de uma Libertadores, no ano que ele chegou, porque ele chegou no começo do ano, vamos lembrar. Ele pegou um time destroçado pelo Thiago Nunes, que não se classificou nem para o mata-mata do campeonato estadual. Chegaram reforços? Claro. Mas o Thiago Nunes não tinha time para pagar o mico que ele pagou no Campeonato Carioca. E aí o Arthur Jorge chega, coloca esse Botafogo bem favorito agora ao título brasileiro e podendo ser campeão também da Libertadores, Flávio. É um baita trabalho do Arthur Jorge, né? Boa tarde, Pilhado. Boa tarde, amigos. Realmente o Botafogo faz um trabalho bem legal. Vocês falaram dos gols, todos foram bonitos, mas o segundo gol foi uma delícia de ver, né? Inclusive, eles vêm trocando passes lá de trás e a finalização do Luiz Henrique é um negócio extraordinário. O Botafogo tem 2 jogadores, como o Savarino e o Almada, que fazem toda a diferença. Eu destaco muito, o que eu mais destaco no Botafogo é o pessoal captador de informações. Tá me fugindo o nome do Scout. Do pessoal do scout do Botafogo. Esse pessoal merece muito destaque. Esses jogadores vieram, quase todos por um preço muito bom. Por exemplo, esse centroavante, o Igor Jesus, que hoje talvez seja o centroavante mais efetivo. Não, seguramente é o mais efetivo com a condição do Pedro. Um jogador veio de graça, praticamente. Um jogador que ninguém conhecia, não sabia quem era. Acabou chegando aí o Bastos, jogador também pouco conhecido. O ano passado não estava sendo aproveitado. Esse ano veio, entrou. O Alexander Barbosa. Enfim, o scouter do Botafogo merece muito respeito, trabalho muito bem feito. E o time tá voando. Cada vez que para, o campeonato para, ele volta melhor. Ao contrário do Palmeiras. O campeonato para, o Palmeiras volta pior. Então, sem dúvida, o trabalho está sendo bem feito. O treinador está conseguindo passar as ideias dele para esse elenco. E o elenco é muito bom. Muito bom. O time do Botafogo, realmente, o que foi feito, quando o ano passado o time micou, né? Poderia acontecer o quê? Desiludiu? Não, ao contrário, reforçou mais. Cobriu a aposta. E hoje é um time diferente, com alguns jogadores do ano passado, sim, mas quase todos na reserva, e dobrou a aposta. Trouxe jogadores melhores, com nível ainda mais elevado, com o respaldo, e está dando muito certo, merece muito ser campeão brasileiro e também ser campeão da Libertadores. É um Botafogo que nesse momento abre 6 de vantagem. É uma situação que o Botafogo há pouco tempo deu um mole contra o Criciúma, chegou-se a pensar, será que o Botafogo vai sentir a pressão de novo? Agora abre 6 pontos. Abre 6 pontos de um Palmeiras que realmente não vem convencendo muito nos últimos jogos, tá? Aí
é o que eu te pergunto, Mauro César Pereira. É um Botafogo que é muito forte e que realmente está muito difícil de ser batido, ou dá para questionar também o momento do Palmeiras, que ficou fora da Copa do Brasil, ficou fora da Libertadores e nesse momento vai se distanciando da liderança do Campeonato Brasileiro? Porque é uma preocupação para o torcedor palmeirense, né? O torcedor palmeirense, ele falou, tá bom, foi eliminado das Copas, mas agora vai focar no Brasileiro, vamos recuperar. E tá cada dia mais difícil, porque agora o Botafogo abre 6 pontos e tendo como próximo jogo Cuiabá em casa. Já dá para questionar um pouco ou não? Ou é o Botafogo que tá muito forte mesmo, Mauro? Não, para questionar muito, pô. O que se falava do Flamengo? Vai se falar se perder a Copa do Brasil domingo. Que a temporada é o quê? Um fracasso, né? É o que todo mundo vai dizer, ou quase todo mundo. Porque, ganhou só o estadual. O Palmeiras e o Flamengo são os times aí que têm dinheiro. O Palmeiras contratou vários jogadores no meio do ano. Além de ter o Estevão, a grande revelação que você já citou, o Palmeiras tem a manutenção dos seus jogadores mais importantes há anos, exceto, claro, Hendrick, que é um caso à parte, mas vendido por uma fortuna, que viabiliza contratações como a de Felipe Anderson, como a mas veio sem multa, mas você paga luvas, tudo, não chega por 2 mariolas e um pastel. O Maurício, o Giai, e por aí vai. O Palmeiras se reforçou, manteve seu elenco, tem lá seus jogadores, investe pesado numa ótima comissão técnica e tal, vitoriosa, e de repente se ganhar só o Paulista nesse ano, embora tenha sido um tricampeonato estadual, vai ser decepcionante, até porque o Palmeiras foi eliminado dos 2 mata-mata precocemente e acumulou com isso 7 eliminações seguidas em seus domínios, no seu estádio mata-mata. 7. Contando, claro, as competições mais importantes, não o estadual. Copa do Brasil e Libertadores. São 7 eliminações. E foram 2 na sequência. Flamengo na Copa do Brasil e Botafogo na Libertadores. Diferença ali de mais ou menos o quê? Uns 14 dias entre uma e outra, uma partida e outra das eliminações. Algo próximo disso. Ou seja, menos de um mês, vai. Rapidamente foi despachado e precocemente. O Palmeiras nem chegou perto de uma semifinal. Então é uma temporada aquém, claro que é. Se ganhar o Brasileiro, aí tudo isso fica para escanteio. Aí você vai dizer, não, ele foi eliminado, mas ele marchou aqui no Brasileiro e não é o que está acontecendo. Perdeu para o Corinthians que vinha aí tropeçando nas próprias pernas, cheio de dificuldade, e ganhou do Fortaleza, que é o terceiro colocado, com 2 pênaltis muito mal marcados. Muito mal marcados. Poderia ter perdido o Fortaleza em casa e o Fortaleza poderia até ser o vice-líder agora, né? Se fosse vitória do Fortaleza ou não empate naquele jogo. Teria mais 2 pontos e menos um Palmeiras. Então, é evidente, se o Palmeiras não ganhar o Brasileiro, vai ser um fracasso. Ô Mauro César Pereira, sobrou para o Flamengo a vitória do Botafogo contra o Vasco, porque o Textor, né, malandro, claro que o Textor é muito malandro. Eu vou até pegar a pauta aqui para eu ler ao pé da letra o que disse o Textor, tá? Ele sabe que zoar o Flamengo gera mídia para ele. É óbvio, porque ele tá ali zoando a maior torcida do Brasil, que dá muita repercussão em rede social, muita repercussão em YouTube, tudo. E o Textor, aproveitando o momento em alta, ele foi e zoou o Flamengo. Ele ganhou do Vasco, atropelou o Vasco e provocou o Flamengo. O Textor, ele disse o seguinte, abre aspas, tá? Pro dono do Botafogo. Se você olha... Não. É a outra. É essa aqui, ó. Fiz uma piada uma vez que eu iria chutar a bunda do Flamengo. Todo mundo riu da minha cara. Era uma piada. Mas eu estou muito feliz porque fizemos isso. Eu só quero competir contra os grandes times. Eu lembro de um adolescente de 17 anos no Instagram que disse, vamos gringo, só nos dê um time que possa competir. Depois, ele me mandou boas mensagens. Depois me mandou umas mensagens rudes. E finalmente eu o bloqueei. Mas eu lembro dele. Mas estou feliz por competir. Espero trazer a taça para a linda torcida do Botafogo. Bom, uma coisa, Mauro César Pereira, o Textor tem em comum com você. Ele bloqueia logo. É você que fala aqui, né? Que quando alguém te incomoda nas redes sociais, bloqueio. Se fica me xingando, bloqueio. E o Textor bloqueou também esse adolescente. Ele ganha do Vasco e fala que prometeu chutar a bunda do Flamengo e que agora ele tá fazendo isso. Mauro César Pereira tá chutando tanto a bunda do Flamengo assim também. E outra, é um fanfarrão, né? O Textor é um daqueles personagens que ele gera esse conteúdo do zoador. Eu gosto, tá? Não sei você, eu gosto da zoeira, zoar o rival. E o Textor agora, de novo, conseguindo a mídia que ele quer, Mauro César Pereira. Da minha parte, não. Eu não tenho nada a falar sobre isso. Eu gosto da zoeira do jogador. Cartola, dirigente, por mim, ele pode falar o que ele quiser lá. Ele é o Landim que responda a ele. Não são amigos. Eu não tenho nada com isso. Não tenho nada a falar sobre isso. Sinceramente. Acho isso uma bobagem colossal. Dirigente querendo notoriedade. Não é o primeiro que faz isso, né? O Eurico Miranda fazia isso de forma muito mais contundente no passado e já achava uma bobagem. Então, não tem nada a falar sobre isso, não. Isso é problema deles lá, eles que se entendam. O Textor, eu gosto, tá? O Mauro não gosta, eu gosto. Eu gosto do dirigente que ganha e tira onda, né? Tem que ganhar. Tem aquilo também. Se tirar onda e perder,
aí vai virar mico. Agora, se ganha, eu sou a favor de tirar onda, até porque quando o Botafogo perdia muito pro Flamengo, também o Flamengo fazia o chororô, teve dirigente do Flamengo. O Marcos Braz é um, pronto. O Marcos Braz é outro, né? O Mauro falou do Eurico. O Marcos Braz, quando tá ganhando, é Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar. Zoa, adoidado, gosta de aparecer, né? Eu ainda prefiro o Textor que o Marcos Braz, porque eu acho o Textor muito mais importante pro Botafogo do que o Marcos Braz pro Flamengo. Pode ser que o Botafogo valorize muitos jogadores e se torne a principal receita do João Textor. Esse tema já me interessa. Aí me interessa falar. Que isso é um tema importante. Vamos falar do negócio da holding. O negócio da holding. Se o negócio é fazer a roda girar, até agora nenhuma grande negociação foi feita. A perspectiva de títulos deve levar à possibilidade de bons negócios. Não acredito em especulações como essas que tem pipocado por aí, até porque a janela europeia só abre em janeiro. A realidade, na minha visão, é a Eagle precisa negociar jogadores para fazer a roda girar. Isso é uma conclusão óbvia, só olhar os balanços. O Botafogo não gera receita que sustente esse volume de contratações. É o dinheiro da holding de John Textor que faz com que o Botafogo possa contar com Luiz Henrique, Almada, Matheus Martins reserva, caro também, Vitinho. Nem todo mundo é scout baratinho. E o scout baratinho, muitas vezes, em geral, como o Vampeta sempre fala, tem luvas e tal, não é de graça, não tem de graça. Então tem muito investimento, o trabalho é muito bem feito, isso é inegável, mas não se faz futebol de alto nível sem grana. Então essa história, o scout só pegou... Não, tem uma outra sacada muito boa, mas sempre tem dinheiro. Por exemplo, Igor Jesus, não sei quanto ganha o Igor Jesus, mas você acha que ele sai da Arábia Saudita para o Botafogo e troca de 2 mariolas e um pastel? É evidente que não. O cara vem com um ótimo salário, em geral com luvas, e é muito justo que assim seja, é um ótimo jogador. A grande sacada é observar esse cara. Mas vamos imaginar que... Vou pensar que o Novo Horizontino, que está para subir, né? Percebesse o Igor Jesus, conseguiria contratar? Muito difícil, porque dificilmente teria bala na agulha para isso, para pagar um salário compatível com um atleta que joga no Oriente Médio, ganhando muito bem. Então, esse é o passo importante que é preciso ser dado. Ele precisa conseguir fazer bons negócios com esses atletas caros e trazer outros para continuar fazendo do Botafogo ali uma mola propulsora dos negócios. E é perfeitamente legal, normal. O cara não compra times de futebol, Lyon, Botafogo, porque ele ama. Ele nem sabia que esses clubes existiam quando ele era menino lá nos Estados Unidos, certamente, porque o cara é americano, vivia os esportes americanos. Ele vai descobrir e conhecer esses clubes depois. Então, esse é o ponto importante. Até o momento, nenhuma grande negociação foi feita. Todos os atletas que se destacaram com a camisa alvinegra foram para o Lyon ou para o Molenbeek. Alguns porque não se destacaram foram para o Molenbeek, que hoje está na 2ª divisão do futebol belga. E o Lyon em sérias dificuldades na França. Dificuldades na tabela, andou perdendo agora também. Eu até estava lendo outro dia na imprensa francesa, tem algumas semanas, quando perdeu lá para o Besiktas, né? O Textor foi lá, reclamou com o técnico, cobrou, e tem que cobrar mesmo, ele é o chefe, tem direito de cobrar. É uma empresa, né? Perfeito. Mas esse é o ponto que eu acho que é importante. Fazer essa roda girar. Até agora não aconteceu. É evidente que títulos podem catapultar esses jogadores para uma outra esfera aí, para times que paguem muito bem por eles. Mas até agora não aconteceu. E esse é um ponto muito importante para esse negócio todo. É como eu vejo. Tá? Sempre lembrando, é tudo perfeitamente normal. Não há fair play financeiro no Brasil, ele pode trazer os jogadores, não precisa justificar quanto arrecadou, quanto gastou, como acontece na Europa, né? E também não é perfeito lá o sistema, tem falhas, mas esse é o ponto importante. Até para o Botafogo continuar tendo times fortes, é importante, creio eu, que isso continue funcionando, que isso passe a funcionar melhor. Porque agora tem muito investimento, retorno não tem. Qual foi o jogador, Thiago, que foi vendido pela holding até agora por uma fortuna? Quem foi? Não teve. Foi o contrário. Não teve nenhum. Jogador por uma fortuna não teve. Não teve, só foram pro clube do próprio John Textor, da própria holding Eagle, que é de sua propriedade. E o detalhe, ele queria comprar o Everton, era estratégico para ele, segundo todo o noticiário, até para lançar ações na Bolsa de Nova York, aí não foi possível, porque o outro americano comprou o clube de Liverpool, né? Ele é dono do Crystal Palace, mas não é dono majoritário, sócio majoritário. Ele é um dos donos, ele tem uma parcela menor, então ele não tem poderes junto ao time lá de Londres. Então, essa é a realidade. O Botafogo é o clube de sucesso na holding de John Textor. É o Botafogo. Ontem tivemos 3 jogos pelo Campeonato Brasileiro, transmitimos a vitória do Botafogo sobre o Vasco por 3-0, o Botafogo mais líder do que nunca, mas também tivemos o triunfo do Inter sobre o Criciúma pelo placar de 2-0, bom resultado para o Fluminense, mau resultado para o Flamengo. E tivemos um Bahia 0, São Paulo 3, que não deixa de ser um bom resultado para o Vasco, né? Já que o Vasco perdeu na rodada, ao menos o Bahia, que é o 7º colocado, não conseguiu ampliar a distância para a equipe Cruz Maltina. A tabela nesse momento, lembrando que hoje temos mais um jogo a ser realizado, na verdade 2 jogos a serem realizados, né? Temos um Cruzeiro e Flamengo, jogo com transmissão aqui da Transamérica às 9, no mesmo horário Atlético Goianiense e Atlético Mineiro para fechar a rodada. O Botafogo lidera, no G4 ainda estão Palmeiras, Fortaleza e Inter. Flamengo vai precisar hoje ao menos de um empate para conseguir retomar a posição. Flamengo em 5º, São Paulo em 6º, fechando o G6. Sul-Americana nesse momento, Bahia, Cruzeiro, Vasco, Atlético Mineiro, Grêmio e Vitória.
Gabriel, e o G7? Vocês falaram que já está confirmado. Já está, né? Mas, né, para efeito de tabela, isso só se confirma depois que os times confirmarem seus títulos em Copa do Brasil, Libertadores e etc. Na zona da Marola, Corinthians, Fluminense, Criciúma e Bragantino. Na zona de rebaixamento estão Atlético Paranaense, Juventude, Cuiabá e Atlético Goianiense. Tá certo. Bom, é isso, né? Campeonato Brasileiro em andamento e eu vou te falar, cara, que clássico ontem por parte do Botafogo, hein? Sensacional, muito bom. Você assistiu o jogo, Jorginho? Não, mas eu confio em você. Se você falou, tá falado. Perdeu um jogaço, cara. Agora, a gente vai falar sobre Vasco, sobre o Botafogo, né? Sobre toda essa situação envolvendo aí essa reta final de Brasileirão que, irmão, vou te falar, tá difícil de segurar, hein? Tá complicado de segurar o fogão. Tá muito difícil. Então vamos lá. Quero os destaques dos clubes do Rio de Janeiro. Destaque do cada vez mais líder do Campeonato Brasileiro. Fala, Rodrigo Brandão. Fala, Azevedo. Boa tarde pra você e pra galera sintonizada no Papo de Craque 1. Daqui a pouco vamos repercutir essa vitória sensacional do Botafogo no clássico diante do Vasco. Vitória que coloca o time 6 pontos à frente do vice-líder Palmeiras, restando 6 jogos para o término do Brasileiro. Vamos ouvir o técnico Arthur Jorge e trazer os destaques da partida, que foram muitos. Daqui a pouco tudo isso aqui no Papo 1. Valeu, Brandão. E o destaque do Vasco, Breno Monsef? E pelo lado do Vasco, a gente vai trazer a palavra do Rafael Paiva, vai entender da parte dele qual foi a estratégia para esse clássico e, é claro, né, os 2 gols que abalaram as estruturas do Vasco muito cedo. E aí construíram essa vitória do Botafogo, a gente vai falar sobre isso. Não é de todo ruim, é claro que perder para o rival é pesado, né? Mas o Vasco fica próximo ali do G7. Vamos falar disso já aqui no Papo 1, Azevedo. 12:08, vamos lá, falar de clássico ontem, o estádio Newton Santos, né, com a galera empurrando o Botafogo o tempo todo. 3 pontos muito preciosos para a conta do Botafogo, que amplia essa vantagem para 6 pontos em cima do Palmeiras. 67 pontos do Fogão contra 61 do Palmeiras. Fala, Rodrigo Brandão. Azevedo, reta final do Campeonato Brasileiro, faltando pouco mais de 2 meses para o término da competição. O Botafogo está muito próximo de gritar campeão. Claro, precisa terminar na frente e para isso precisa vencer os seus jogos. E desses 10 jogos que restam, 5 serão em casa e os outros 5 fora. Desses 5 jogos em casa, o Botafogo pode ter que fazer 2 desses jogos em uma outra praça aqui do Rio de Janeiro. Será contra o Criciúma e contra o Vitória, nos meses de outubro e novembro. Agora, por que o Botafogo não pode mandar esses jogos fora do Rio? Porque no regulamento da CBF não é permitido que um clube jogue fora da sua praça os últimos 5 jogos do campeonato com o mando de campo. Sendo assim, o Botafogo terá que tentar ou São Januário, ou Maracanã, ou até mesmo Raulino de Oliveira para enfrentar Criciúma e Vitória. A partida contra o Criciúma, dia 20 de outubro, terá show do Bruno Mars. E no dia 23 de novembro, um dia antes do show da banda Forfã, o Botafogo jogará contra o Vitória. Enfim, são questões que precisam ser resolvidas e pelo menos uma dessas partidas, o jogo contra o Criciúma, será realizado em um outro estádio. O Botafogo só vai decidir onde vai realizar esses jogos após o desmembramento da tabela, que será feito pela CBF nos próximos dias. Se essas datas forem mantidas, muito provavelmente o Botafogo terá que jogar fora do Newton Santos 2 das 3 partidas como mandante. Valeu, Azevedo. Vamos falar do Botafogo então. Fala, Rodrigo Brandão. É isso, Azevedo. Uma partida de almanaque do Botafogo, né, cara? 3-0 fora o baile. Uma vitória importantíssima e incontestável que fez o Botafogo se consolidar na liderança do campeonato, abrindo 6 pontos de vantagem para o Palmeiras a 6 jogos do término do Brasileirão. Vitória esta que foi construída já no primeiro tempo. Com 12 minutos de jogo, o Botafogo já tinha 2-0 no marcador e uma bola na trave do Adrielson. No primeiro tempo ainda teve a expulsão do João Vitor, zagueiro do Vasco, o que facilitou mais ainda a vida do Glorioso, que fechou o placar no segundo tempo com o gol do Júnior Santos no seu retorno ao time depois de um longo tempo inativo. O artilheiro do time na temporada voltou a marcar. O técnico Arthur Jorge mais uma vez elogiou o time, ressaltou a importância da vitória e destacou a importância de manter a ambição nos últimos jogos da temporada, todos eles decisivos. Nós temos ainda 6 jogos de campeonato, mais uma final de Libertadores para fazer.
temos que manter esta mesma atitude comportamental, ou seja, temos que manter esta ambição, temos que lutar em cada um dos jogos, porque são 18 pontos nesta altura importantíssimos, e aquilo que nós queremos é continuar a ter este desempenho, o desempenho que é conseguido por aquilo que os jogadores trabalham, por aquilo também que é a mentalidade que existe dentro do grupo de trabalho. E hoje fizemos mais um bom jogo, um resultado muito importante, uma vitória muito bem conseguida, muito importante também, com 12 primeiros minutos, 15 minutos avassaladores, para conseguir construir uma vantagem que acabou por nos permitir ter um jogo mais controlado, mas muito importante e muito satisfeito eu de poder ter uma equipa que trabalha e que luta como esta. Tá aí, portanto, o Arthur Jorge. Craque da partida, eleito por você, né, Azevedo? Foi o próprio Júnior Santos, pela redenção, né? Depois de um longo período afastado, ele já voltou marcando o gol que sacramentou a vitória. Mas uma menção honrosa a Savarino. Mais uma grande partida do venezuelano, um gol e uma assistência, mostrando que vive uma fase monumental. O time vai dar uma descansada e volta aos trabalhos, já pensando na partida contra o Cuiabá, sábado 4h30, novamente no estádio Newton Santos. Mais uma chance de aumentar, quem sabe, a diferença para o Palmeiras, que joga um dia antes, joga na sexta-feira contra o Grêmio no Allianz Parque. Valeu, Azevedo? Valeu sim, valeu, Rodrigo Brandão. Cara, olha só, vamos lá, vamos falar do clássico. Ontem tivemos no estádio Newton Santos. A gente pede desculpa pra galera aí, porque a galera tá avisando aqui. A gente viu que, né, que teve um equívoco, mas a gente já tá atento aqui. Obrigado, viu, rapaziada? Ontem no estádio Newton Santos, houve um abismo. Eu falei isso no meu comentário depois do jogo, Gabriel, entre Botafogo e Vasco. Um abismo. Uma disparidade poucas vezes vista num clássico com duas camisas pesadas. Parecia um time profissional contra um time de amadores, né, Gabriel? O Botafogo passou por cima sem muita dificuldade, né? E com cerca de 10 minutos já tinha meio que resolvido liquidar a fatura. E aí eu acho que só exemplifica a distância que existe entre os dois times hoje. Com relação ao Vasco da Gama, assim, Azevedo, o Vasco ele precisa competir no limite dele. Cada vez que o Vasco competir abaixo do limite dele, ele provavelmente vai ser derrotado pelo adversário. Ainda mais quando do outro lado está o adversário que pratica o melhor futebol da América do Sul. Essa é uma conta simples. Se o Vasco não jogar no limite, não vai ter negócio. O Vasco do Rafael Paiva se caracterizou por ser um time organizado, que batalha, que luta, independente das limitações técnicas que o Vasco apresenta. O Rafael Paiva ele merece críticas, né? Mas eu acho também que é um caminho muito mais fácil olhar só pro treinador, dizer que ele inventou, etc. Ele escalou o Jean Davi, mas o Emerson Rodrigues fez besteira do treino. Deixa eu só pedir pro Jorginho mudar o BG porque tá ruim do Vasco. Vamos lá. O Emerson Rodrigues fez besteira no treino, também não pôde atuar. O Jean Davi entra, mas se não jogasse o Jean Davi, ia jogar quem? Leandrinho, Ryan, esses jogadores passam a confiança para começarem jogando. Muita gente entendeu que o Vasco quis jogar de igual para igual, eu nem consegui ver isso em 10 minutos de jogo. Acho que o Vasco foi engolido pelo Botafogo desde o início, não conseguiu competir e aí foi derrotado. A limitação tá aí, eu acho que o torcedor do Vasco precisa entender que o Vasco pro ano que vem tem que se reforçar, senão é isso, cara. É batalhar, é jogar um jogo de maneira mais disputada contra o adversário mais forte. Em outro, quando você não for tão bem, você vai ser atropelado. O Vasco tá dentro da limitação dele. E precisa corrigir isso pensando no ano que vem. Corrige como? Com contratação, por exemplo. O Vasco fechou a segunda janela e não trouxe outros zagueiros. Aí o Vasco fica toda hora com o Michael ou com o Léo Pelé. Aí o João Vitor, que ainda é o melhor zagueiro, é expulso de novo no primeiro tempo de um clássico. Aí você vai complicando o trabalho do treinador também. Veja bem, não tô dizendo que o Rafael Paiva não mereça críticas, eu acho que no contexto geral ele tá incluído. Num Vasco que foi incompetente para encarar o Botafogo. Mas a distância hoje é muito grande. E se quem, assim, tem um abismo de distância. Se quem tá lá embaixo do abismo não compete no seu máximo, vai ser muito mais difícil escalar essa montanha. Eu compreendo a irritação do torcedor vascaíno quando ele critica o Rafael Paiva, etc e tal. Gente, mas vamos lá. Não dá pra fechar os olhos pra superioridade do Botafogo hoje, gente. Por favor. Além do excelente trabalho do Arthur Jorge, além do grupo montado, existe um time que tá jogando muito fácil, né? E aí me desculpe o torcedor vascaíno, eu particularmente eu disse antes da partida, quem é o favorito? É o Botafogo. É o Botafogo. Eu só não esperava um massacre tão grande, porque 3-0 ficou baratinho pro Vasco, tá? Se quisesse ele 5, 6, ia rolar. Então assim, existe uma disparidade entre as duas equipes. Agora, colocar na conta do Paiva, porque o Paiva entrou com um time muito aberto, até entrou com um time aberto. Se ele entra com 3 volantes, gente, fazer só um exercício aqui de hipóteses. Se ele entra com 3 volantes,
e leva uma sacolada, qual seria o discurso? Cara, o cara entrou covarde, ele já entrou esperando, né? Massacre. O massacre do Botafogo, ele tinha que se impor de certa forma nos contra-ataques. Sempre o treinador leva a culpa. Eu não tô eximindo aqui, como você falou, o Paiva de responsabilidade. Claro que ele tem a responsabilidade dele. Só que colocar tudo na conta do cara com elenco limitado é de complicado. Agora, sobre o Botafogo, irmão, 7 pontos de vantagem sobre o Palmeiras, faltando 67 contra 61. Faltando 6 jogos pro final do campeonato. Eu me desculpa, assim, eu estaria louco se eu não dissesse que esse título tá muito bem encaminhado, Gabriel. O Botafogo tem que aproveitar essa sequência. É por isso que eu tenho batido na tecla de que essa é a sequência pro Botafogo matar o campeonato. Botafogo pegou o Vasco, venceu, o Palmeiras tropeçou num clássico pesado contra o Corinthians. Botafogo agora encara o Cuiabá, um virtual rebaixado no estádio Newton Santos. Depois o Botafogo sai, mas vai encarar o Atlético Mineiro. Óbvio, adversário complicado, mas sem muito objetivo na competição. Você tem um jogo acessível fora de casa, é esse contra o Atlético Mineiro. Depois o Botafogo volta ao Rio para encarar o Vitória. E aí, irmão, me desculpa, é uma sequência pro Botafogo pontuar bem e encaminhar o título até mesmo antes da Libertadores. Não tô dizendo conquistar. Tô dizendo encaminhar. Porque se você consegue construir uma pontuação de segurança até a decisão da Libertadores, você vai, de repente, para aquele jogo contra o Palmeiras com uma chance de taça, ou mesmo que não tenha chance de troféu, você vai um pouco mais tranquilo, segurando um jogador ou outro, para você encarar a Libertadores com 100% de foco, e aí você volta ao Brasil para as últimas 3 rodadas, ali 2 rodadas, você confirmar, né, o campeonato com mais uma vitória, confirmar de maneira bem tranquila. Então, assim, o Botafogo, ele encaminhou o trajeto dele para a conquista do título. Seria precipitado na nossa parte cravar que o Botafogo vai ser o campeão. Mas eu acho que o Botafogo pavimentou bem a estrada. Agora é fazer o basicão. O que é o basicão pro Botafogo nesse momento? Vencer os jogos dentro de casa, né? O Botafogo tem dentro de casa Cuiabá, Vitória, São Paulo. São jogos que, me desculpa, são extremamente acessíveis pro Botafogo resolver logo a vida dele no campeonato. E fora de casa, o Botafogo é um visitante extremamente chato. Botafogo joga muito bem também atuando fora dos seus domínios, e aí vai ter contra Atlético Mineiro, Palmeiras e Inter jogos para tentar também pontuar e deixar a situação um pouco mais tranquila. Claro que reviravoltas acontecem no futebol. Depois do ano passado a gente, né, não pode se permitir aqui duvidar de nada, mas me parece que com essa maturidade, com esse futebol bem jogado, o Botafogo tem tudo para confirmar esse título em breve. O Vinícius Costa tá aqui. Já defendi muito Paiva, mas ele tem escolhas que contrariam a lógica em muitas das vezes, torcendo para que o pão caia com a manteiga para cima. Vinícius, vamos lá. Qual é essa lógica que eu não entendi? Quais as escolhas? Porque o banco do Vasco, você tinha Galdames, você tinha Esforza, você tinha Souza, você tinha Alex Teixeira, o grande Alex Teixeira, né, que voltou para fazer realmente a diferença no Vasco. Tô sendo irônico, tá? E, cara, é muito difícil. O Emerson Rodrigues, aí tem uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu acho, sobre o Emerson. Enfim, daqui a pouco eu vejo se eu consigo encontrar aqui. Mas, assim, a Kika... O porquê do Rodrigues ter sido... A Kika tá dizendo... Fala, Gabriel Azevedo, não sei se já falaram sobre isso, mas vocês sabem explicar o porquê do Emerson Rodrigues foi cortado do jogo de ontem. Ele faltou um treinamento, né? Essa foi a explicação, e acabou sendo punido. Vamos lá, o Emerson Rodrigues também não tá jogando rigorosamente nada, né, gente? Pra você ver, né? O Emerson Rodrigues sai do time e a gente sente falta dele. Até dá pra sentir falta dele, pelo menos pela intensidade, né? O Jean Davi não consegue entregar nada disso. A grande questão é a seguinte, Azevedo. Olha a qualidade desse time. Mais uma vez, voltando no assunto do Rafael Paiva. Ele é um culpado dessa derrota? É 1-2. Né? Ele tá no contexto ali do Vasco. Ele tem que ser cobrado. Mas aí, vamos lá. Olha o nível do elenco do Vasco. Emerson Rodrigues é um titular extremamente contestado. O Vasco foi buscar para tentar incorporar esse elenco Jean Davi, Maxime Domingues, que podem até render mais à frente, tá? Mas que pelo menos esse ano comprovam que não conseguem entregar aquilo que o Vasco espera. Alex Teixeira e Souza, jogadores que foram contratados só porque o Vasco foi atrás do Felipe Coutinho. E aí o resultado é esse. O Rafael Paiva precisa encontrar uma opção diferente desse elenco que ele não consegue. Ou seja, ou o Vasco entra com o time ideal. E era basicamente o time ideal, tá? Eu acho que a galera pode até contestar a escalação não do Jean Davi. Eu entraria com o Ryan pra dar mais força física. Pô, o Ryan esses dias aí tava sendo execrado pela besteira que fez na Copa do Brasil. Eu entraria com o Leandrinho pra fazer uma dobra de laterais? Beleza, pode ser. Poderia ser uma opção mais interessante. Mas nenhuma dessas opções também me convence de que o Rafael Paiva fez uma grande besteira ao escalar o Jean Davi, quando a intenção dele era sustentar um pouco mais posse de bola. E o Vasco acabou sendo engolido pelo Botafogo. Vou cobrar muito da postura também dos jogadores do Vasco, que não conseguiram em 10, 12 minutos se encontrar dentro de campo e foram afundados pelo líder do campeonato.
Então olha as opções, repito. Maxime Domingues ia escalar, você ia escalar o Leandrinho, o Ryan. Aí se você quer pensar no segundo tempo numa mudança, Alex Teixeira, esses dias ele entrou, foi constrangedor, acho que no jogo contra o Bahia. Vai botar o Souza, que esses dias ele entrou num jogo que foi expulso em tempo recorde. O elenco é muito limitado, o Vasco vai ter que corrigir isso pro ano que vem. Aí, cara, são situações, eu falei isso ontem, a gente não sabe como vai ser o fim da temporada pro Botafogo na Libertadores, no Campeonato Brasileiro. Eu tenho as minhas convicções, enfim, eu acho, e eu já venho dizendo isso aqui, pra mim o Botafogo hoje, pode até não acontecer, tá, gente? Ninguém ganha de véspera, mas pra mim o Botafogo é amplo favorito nas duas competições que disputa. É favorito na Libertadores e no Brasileirão. Você imagina daqui a 10, 15, 20 anos um documentário sobre a temporada 2024 do Botafogo com um título: Júnior Santos, artilheiro da Libertadores. O cara se machuca, passa aquele drama fora do time, etc e tal. Na volta dele, diante da torcida, num clássico carioca, dentro de casa, ele entra e marca o terceiro gol. Que volta, né? Que volta triunfal, né, Gabriel? Que retorno, né? Importante pro Júnior Santos ganhar um pouco mais de confiança. Vai ser útil, né, Zilda? Estamos falando de uma reta final de temporada, onde o Botafogo tá jogando uma partida atrás da outra, onde tem uma final de Libertadores pela frente. Tá muito claro que ele não tem mais espaço no time titular, né? Porque, o quarteto de frente encaixou de uma maneira mágica. O Luiz Henrique joga muito, né? Luiz Henrique, Almada, né, Savarino, Igor Jesus. É difícil você arranjar espaço pro Júnior Santos. Infelizmente, ele se lesionou, acontece. Mas, cara, olha que banco de luxo. Aí você vai pro banco. Ontem, Júnior Santos, Matheus Martins, Tiquinho Soares, jogadores que fatalmente seriam titulares em boa parte das equipes do futebol brasileiro. O elenco bem montado, cara. Você vai conquistar uma temporada vitoriosa, como é o caso do Botafogo, que se aproxima de conquistas importantes, e você vai contar muito com esse banco de reservas. Você falou sobre o Botafogo ser favorito nas duas competições, eu concordo. Acho que no brasileiro o Botafogo depende do feijão com arroz, né? Botafogo fazendo agora o feijãozinho com arroz, sem se perder na expectativa pela taça, vai conquistar o campeonato. Vencendo principalmente os jogos dentro de casa, contra Cuiabá, contra Vitória, né? Conseguindo bons resultados fora em partidas que não são, assim, de repente, tão complicadas quanto parecem. Principalmente contra Atlético Mineiro, contra São Paulo. Na verdade, São Paulo aqui no Rio, né? Então o Botafogo, ele, no brasileiro, fazer o feijãozinho com arroz. Conseguir apresentar o seu melhor futebol com a maturidade que tem apresentando, naturalmente o título vai se encaminhar pro Botafogo. Na Libertadores, jogo único é muito mais complicado de você prever, de você entender o que vai acontecer. O Botafogo joga mais bola do que o Atlético Mineiro, disso eu não tenho nenhuma dúvida, mas num jogo único muita coisa pode acontecer. Olha aqui o Eduardo Reis, que partida do Marlon Freitas ontem. Cara, a gente não tem como não elogiar todo o time, né? Porque foi uma atuação. Até o Vitinho, que pra mim tá um pouco abaixo do restante da equipe, mas até o Vitinho tá com uma disposição invejável. Ele consegue, numa das pouquíssimas descidas do Vasco. O Vasco foi muito pobre ontem, né, na partida, e conseguiu descer poucas vezes. E quando desceu, apareceu bem o John, né? Que goleiraço, né? Defesaça, né? Mas assim, o Vitinho o tempo todo ele também no sistema defensivo bem atento, né? Acho que ele tem evoluído, Azevedo. Ele tem evoluído. Você falou sobre essa questão da defesa, uma das principais características do Vitinho, uma das principais forças do Vitinho, é essa recomposição, essa recuperação, como ele consegue cortar caminho para voltar e recompor na defesa. E eu sei que o torcedor quer muito olhar o Vitinho dando passe, dando assistência, acertando cruzamento. E isso naturalmente vai acontecer com o tempo. Acho que o Vitinho tem qualidade para isso, mas o papel tático dele, a importância na recomposição, a velocidade, a leitura que ele faz cortando espaços para conseguir alcançar o ponto, o lateral adversário, é algo que me chama muito a atenção, que já tem ajudado muito o Botafogo. Aos poucos ele tá encaixando naturalmente na equipe, enquanto que do outro lado o Alex Telles joga uma bola redondinha, hein? Como domina o futebol o Alex Telles, como domina a posição, como tem tranquilidade para realizar o básico, mas também para conseguir jogadas um pouco mais complexas com uma naturalidade que chama muito a atenção. O Alex Telles é aquele jogador extra classe, né? Pensando no futebol brasileiro, é um lateral que chegou aqui num nível muito alto. O Vitinho é um pouco mais jovem, né? O Alex Telles é mais maduro, mais experimentado. É impressionante como vestiu a camisa, encaixou. No início, uma contestação ou outra por parte da torcida, mas com o tempo a gente tá percebendo quão bom é ter um cara como o Alex Telles, que não só tem qualidade técnica, mas tem experiência, leitura de jogo, é o lateral que dita ritmo de jogo quando necessário, deu uma assistência, tem muita personalidade para essas partidas mais pesadas. É impressionante como joga a bola o Alex Telles, que bola dentro do Botafogo essa movimentação no mercado. Gilberto Machado tá aqui. Azevedo, sou rubro-negro, mas o Botafogo hoje joga o melhor futebol da América do Sul. Eu também acho, Gilberto. Então é isso, pessoal. Fico por aqui. Espero que tenham curtido o conteúdo, né? Cada dia mais só se fala em Botafogo na mídia
E eu que tenho a proposta do canal de trazer tudo que eu encontrar na internet sobre o Botafogo para vocês, qualquer programa esportivo que fale do Botafogo, tô ficando cada vez mais sem tempo para fazer os vídeos, porque é papo de craque todo dia falando do Botafogo, é SBT Esportes Rio, Donos da Bola Rio, às vezes Donos da Bola de São Paulo, Jogo Aberto, que não é sempre, mas fala muito também do Botafogo, o Globo Esporte, o Seleção Sport TV, o Redação Sport TV, o Tá na Área, o Sport TV News, aí vem SBT Esportes Rio, já falei, eu acho, não sei, aí tem os programas da ESPN, aí tem ali o André Henning, tem o Jorge Igor, tem o Thiago Leifert, tem o Rica Perrone, tem o TNT Esportes, tem o Maurinho com pilhado. Eu sou um só, é complicado. Quanto mais o Botafogo ganha e se destaca no cenário do futebol brasileiro e continental, mais a mídia é obrigada a falar do Botafogo e mais o trabalho, né? Então, para ajudar o conteúdo aqui a chegar a mais pessoas e para ajudar o algoritmo a entender que você curte aqui o conteúdo e quer receber mais informações sobre conteúdos parecidos com esse, quando a gente postar aqui mais vídeos, deixa o like, comenta aqui embaixo o que está achando do conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho e se inscreva e ativa o sininho para receber avisos sempre que pingar conteúdo novo aqui no canal. Eu sou o Rafael, muito obrigado pela moral, pela audiência até aqui e até o próximo vídeo. Valeu!